Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 11 da segunda temporada do Compact Cash, seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e hoje nós vamos falar de uma coisa interessantíssima, a evolução dos sistemas econômicos. Vamos falar do passado, vamos falar do presente e também vou especular um pouco sobre o futuro. O sistema feudal foi um dos primeiros sistemas que tivemos, onde eram usados colonos, que eram livres, bem é verdade, em teoria, mas na prática eles eram bem escravos da terra, eles eram presos à terra. E nessa época já existia também, como sempre existiu no mundo, os escravos mesmos, esses aí não tinham liberdade nenhuma. E sempre foram usados como uma forma ou de outra aí ao longo de todas as décadas, e infelizmente até hoje a gente ainda tem coisas nesse sentido. Mas no século XVIII o capitalismo surgiu, e aí com ele percebeu-se que a escravidão não era a melhor opção para se ter uma maior produção e, consequentemente, um maior lucro para quem está ali controlando os meios de produção. Com isso, com essa evolução toda aí que a gente foi tendo, o mundo afora aí vai ter ainda alguma coisa de escravidão, alguma coisa aí que remete a tempos diferentes, fora do capitalismo, mas foi uma evolução que a gente foi tendo e vai ter uma evolução daqui para frente sempre nesse sentido. E era um sistema, então, que não existe mais, mas o sistema predominante vai estar ali coexistindo com os sistemas antigos. O capitalismo que está aí até hoje, né, nos dias atuais, quando surgiu, não era exatamente igual aos de hoje, né, desses dias. É uma coisa interessante a gente ver isso, né, e com isso surgiu também aí, junto com o capitalismo, né, a ciência econômica, que é tão boa para descrever os comportamentos humanos, porque ela sempre se atualiza, né, então a ciência econômica tem essa grande vantagem nesse sentido, diferente de outras ciências que são mais preto no branco, né, que não mudam, por exemplo, a física. As leis das físicas não mudam e não tem por que mudar. Mas a ciência econômica ela tem que se atualizar, ela tem que se adaptar. E então é interessante a gente até lembrar de uma frase de Lionel Robbins, que descreve a ciência econômica da seguinte maneira: é a ciência que estuda o comportamento humano como inter-relação entre fins e meios escassos que têm usos alternativos. Tá? Então, ou seja, aí, se a tecnologia avança, o uso das coisas tem mudança e, por consequência, os humanos precisam se adaptar. É basicamente nessa linha, né? E até falando em se adaptar, a gente tem que lembrar aí da teoria de Darwin, né, de Charles Darwin. A gente até falou disso há um tempo atrás, no episódio 49 da primeira temporada do Compact Cash, que era adaptar é essencial. Eu até lembro que um amigo meu comentou aí que esse senhor da foto, que eu coloquei lá a foto do Darwin, era uma pessoa que ele usava muito de referência. E até se você não escutou, vá lá e procura para escutar, que vale a pena, né? Na sua plataforma preferida, tá aí no YouTube, tá aí no Spotify, pode procurar no YouTube Music e outras diversas plataformas, né? Amazonas, e por aí vai. Mas voltando aí ao Lionel Robbins, né? Que senão tô divagando muito aqui já. A sua definição de economia, essa adaptação que ele diz, ela pode nos levar a pensar que talvez seja por isso que dizem que a commodity mais valiosa hoje é o conhecimento, porque necessita de conhecimento para se fazer essa adaptação. Porém, aí, durante toda a história do capitalismo, surgiram modelos que tentaram modificar a situação, como o comunismo no século XIX, e que ainda resiste em alguns lugares do mundo, e o socialismo, que é uma certa evolução aí do comunismo, né? Então, que de certa forma também a gente pode dizer que está nesses mesmos países, que onde tem comunismo, tem socialismo, a gente não sabe direito, não consegue separar tão assim claramente. Tem gente que fala que é bem separado, na minha opinião não é tanto, mas vale a gente ressaltar algumas coisas interessantes, né? Porque, por exemplo, nesses países que resiste ainda o comunismo, resiste aí o socialismo, independente de qual você esteja nomeando, são países que as mesmas cabeças estão lá, né, como governo há muitos anos e provavelmente vão continuar por mais muitos anos ali, mandando ali, sejam eles na própria pessoa, né, ou então na forma de quem eles definirem como liderança, né, como sequência ali.
Vale até a gente ressaltar, né, que para combater o socialismo e o comunismo que estava surgindo, teve uma certa dissidência aí também do capitalismo, que os dois também são uma certa dissidência do capitalismo. Até o próprio Marx, que é o pai do comunismo, diz que o capitalismo era essencial como uma fase para chegar no comunismo. Quando teve essa dissidência, começa a ter uma dissidência e começa a aparecer aí o nazismo e o fascismo como forma de combate a isso, de uma forma muito pesada, né? E aí, obviamente, cada um tem suas características. Eu acho que a similaridade continua sendo na questão de um Estado grande e controlador, né? E então tem essa similaridade. Pode ter opções aí bem divergentes da forma de atuar, né? Mas tem essa similaridade e também a similaridade de ter pessoas que ficam no poder por muitos anos, né? Que a gente tem que chamar de ditadores, né? Não tem jeito. Mas é o ponto que a gente tem que pensar aí a respeito disso. O nazismo e o fascismo já foram ambos no século XX, né? Então depois do comunismo, ali, quando o comunismo surgiu em 19, no século XX veio os dois aí para poder combater. Mas isso aí foi evoluindo e, como falei, né, se a gente parar para pensar, como eles têm pessoas ali que estão no poder, que mandam, comandam por muitos anos, de certa forma dá uma certa lembrança aí do sistema feudal, né? O rei lá mandando todo mundo, os donos dos feudos, né? Controlando. Então, tem algumas similaridades aí e talvez até por isso que eles não conseguiram ir muito para frente, né? Inclusive vale a gente falar do que que a gente não está querendo aqui entrar no mérito de se vai ser se é bom o comunismo, se é bom o socialismo, né? Particularmente eu sou a favor do capitalismo, acho que ele que tem as grandes vantagens, e a gente vai falar um pouquinho do que eu acho que tem que seguir para frente, mas é o que existe aí, né? Eu prefiro um cenário que a chance de mudança da linhagem de quem que vai ficar à frente seja maior, né? Então, eu acho que ainda é o melhor modelo existente, tem coisa para evoluir no capitalismo, e eu acho que tem evoluído ao longo dos tempos, já eu falo disso, mas antes a gente tem que falar no mundo de hoje também de dois modelos novos que existem, que são um pouco diferentes. Pelo menos na minha opinião, eles ainda não estão bem definidos nos livros, que é a Rússia e a China. Ambos vieram de regimes comunistas, socialistas, e estão evoluindo em algumas características similares ao fascismo até, mas com grande diferença na questão aí também, quando eu estou falando é similar na questão econômica, tá, do modelo econômico, e não na questão de modo de atuação, tá, pessoal? Porque a gente pegar os exemplos de fascismo, infelizmente foram bem terríveis em termos de atuação contra o ser humano. Mas aqui não é o caso, a gente está entrando na parte econômica apenas. E a gente tem que então eliminar essas discordâncias políticas aí, tá? O foco é economia. Mas China e Rússia atuam como grande intervenção estatal, que é a questão que o fascismo faz, é o Estado mandando, né? Então, mas a diferença é que a China ela é tratada como uma economia de mercado socialista, ou um socialismo de mercado, por assim dizer. Já a Rússia, né, os russos, eles são como uma economia mista. Ou seja, você percebe que eles não são bem definidos ali na própria expressão da palavra, fica um negócio meio confuso. O que eles são efetivamente, né, quando você fala as nomeações deles? Então, para mim, não fica muito claro o que eles são efetivamente quando a gente fala desse tipo. Tem gente que fala que tem vieses de um lado, vieses para o outro, e aí vai, mas falando da parte econômica, né, e aí a gente volta para o capitalismo, porque eu não vou ficar entrando na questão de China e Rússia, é muito complexo. Mas voltando aí para o capitalismo, eu acredito que ainda teremos aí grandes evoluções nele, mas as evoluções do capitalismo não vão tirar, no meu entendimento, tá, o entendimento básico da economia, em especial o entendimento da necessidade de se entender a oferta e a demanda, a necessidade de deixar os mercados se adaptarem de maneira livre, né, e rápida aos novos momentos que a gente estiver vivendo, né? Ou seja, isso aí dá uma lembrança boa ali da frase do Lionel, né, que, vamos relembrar ela, é a ciência que estuda o comportamento humano como inter-relação entre fins e meios escassos que têm usos alternativos. Então o capitalismo está dentro ali da economia desse cenário, precisa estar ali, então eu acho que vai seguir esse caminho, não tem jeito de estar fora. E mais importante ainda,
que o capitalismo aí deve buscar dar melhor condições de trabalho para os trabalhadores, depois sem os trabalhadores, essa roda do capitalismo não gira, que é a necessidade aí de produção, e nenhuma outra roda também gira, né? Tanto do sistema feudal, do socialismo, do comunismo, nenhuma roda gira sem o trabalhador, mas o capitalismo entendeu a importância de valorizar ele de uma forma lá atrás, que era remunerando, e agora existe uma necessidade de melhorar esse reconhecimento. Então, deve ter aí uma questão de aumentar, de entender que precisa aumentar as condições financeiras dos trabalhadores, até para eles poderem, em um primeiro momento, comprarem mais produtos, e também serviços, né, também não só produtos, mas produtos e serviços. E segundo, eles precisam de boas condições, né, físicas e mentais, os trabalhadores precisam disso, porque senão eles não conseguem produzir mais também. Uma pessoa que está bem disposta, que está com tudo certo, que não está tendo problemas em casa, que está sendo bem tratada, produz mais. E isso é uma grande realidade que não dá para a gente fugir dela. Então é um ponto interessante da gente pensar que o capitalismo vai evoluir nesse sentido, que vai trabalhar por aí. Eu sou inclusive capaz de apostar que ao longo do próximo século a gente vai ter muita evolução nesse sentido. Claro que provavelmente eu não vou estar aqui para poder colher meu prêmio da aposta, né? Mas é um sistema que na minha visão, realmente tá indo no caminho certo, tem muito a crescer, e eu acho difícil surgir alguma coisa que realmente mude. Quando a gente fala do liberalismo econômico, para mim está dentro do capitalismo, tá? É parte disso, é evolução, e aí é forma da gente ir tratando, né? Como eu falei, de certa forma é tudo interligado, é tudo uma evolução, e a gente vai trabalhando e vai evoluindo para a gente chegar aonde a gente precisa chegar, que é um mundo cada vez melhor, né? Mas é isso, então não vamos deixar aí que o capitalismo perca a essência, né, que permite que os indivíduos, através de seu próprio mérito, evoluam, né, que é o principal. Até a próxima.